Então vamos começar? Sou a doutora Ana Carolina, sou fonoaudióloga, tudo bem com vocês? Estou aí nessa trajetória já há uns 15 anos e a gente resolveu trazer essa live aqui com esse tema que eu acho que é bastante relevante, tanto a nível de curiosidade dos pais e também o que a gente tem percebido aqui no decorrer da atividade clínica, das queixas que os pais vêm trazendo. Eu acho que também essa pandemia, né, esse tempo que a gente está mais recluso, está mais em casa, eu acho que os pais estão tendo essa percepção maior do desenvolvimento da fala do seu filho, que muitas vezes passa desapercebido pela correria do dia a dia. E aí eu percebo que esse período ficou mais latente, essas questões dos pais em relação, será que meu filho está falando no tempo correto, tá demorando para falar, né? Eu já deveria estar falando mais, o que está acontecendo? Então eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre esse tema, como estimular a fala do meu filho. Tá? Então, primeiro eu vou começar com uma introdução, falando um pouquinho do que esperar nessa fase, tá? Carol, como que eu sei se meu filho está dentro do esperado ou não? Então, vou fazer uma breve introdução sobre o desenvolvimento da fala, tá, pessoal? Então, assim, na verdade, essa live, esse vídeo, não é para formar um fono, né, um profissional, mas sim dar dicas para você que está iniciando aí, tem um bebezinho, né, já quer trabalhar essas estimulações, ou conhece alguém que está nessa fase, um sobrinho, um neto, como eu falei. Então, eu vou primeiro fazer uma introdução sobre o que esperar nesse desenvolvimento dessa fala, tá bom? Então, assim, por volta de um ano e meio, aparecem as primeiras palavras, tá bom? Então, por que por volta, gente? A gente é muito cronológico, né? Então, se eu falar que é com um ano, e com um ano o seu filho não estiver falando, a gente já vai entrar em desespero. Um ano já não tá falando. Então, a gente sempre calcula uma margem do esperado. Então, por volta de um ano e meio, tá? Então, mais ou menos, a gente vai falar muito essa palavra aqui, por volta, mais ou menos, tá? Porque não é uma regra, mas o esperado, ok? Então, por volta de um ano e meio, aparecem as primeiras palavras, tá? A criança já tem intenção, palavras com intenção e significado, tá bom? Então, é mamã, papá, tá? Então, ela já começa a apresentar essa fala com um ano e meio, tá bom? Nessa fase, a criança também já começa a chamar qualquer animal de au-au, tá? Então, qualquer animal para a criança é au-au. O gato é au-au, o cachorro é au-au, o passarinho é au-au. Então, todo mundo é au-au, tá? Então, por volta de um ano e meio, começa já as primeiras palavras, mamã, papá, au-au, já começa a dar significado para as coisas, tá bom? Já são capazes de entender verbos que representam ações, tá? Então, dá, quer. Então, a criança já nessa fase já começa a ter essa percepção, tá bom? E já começa, já sabem mostrar as partes do corpo, tá? Então, do próprio corpo. Então, você pergunta, onde está a cabeça? Onde está a mão? Onde está o umbigo? Onde está a barriga? Então, a criança nessa fase, ela já consegue mostrar, você pergunta, ela consegue te dar essa resposta das partes do corpo, tá bom? Então, vamos lá. Um ano e meio, ela já tem que estar mais ou menos, né? Vou usar muito essa palavra mais ou menos, por volta, já com intenção de se comunicar, com as primeiras palavras, mamã, papá. Já consegue entender os verbos que representam as ações, como dar, quer, tá? Já sabe mostrar as partes do corpo humano, ok? Então, nessa fase já tem que estar acontecendo isso, tá bom? Um ano e meio, 2 anos,
as crianças já começam com frases que apresentam dois ou três elementos, tá bom? Então, assim, eles também já conseguem usar o não, tá? Não, tanto no começo quanto no final das frases, tá bom? Não. E já consegue prestar atenção nas histórias curtas, tá? Então, nessa fase de 1 ano e meio, 2 anos, a criança já consegue elementos, dois ou três elementos na frase, tá? E o não, tanto no começo quanto no fim, e também já consegue prestar atenção em histórias pequenas, tá bom? Então, assim, essa fase, essa introdução é para mostrar assim o que é esperado nessa fase, tá bom? 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, tá bom? E aí, o intuito do vídeo é como eu estimulo. Então, primeiro eu estou mostrando para vocês o que é esperado, tá? E aí agora eu vou mostrar para vocês, a gente vai conversar um pouco como eu estimulo a fala do meu filho, tá bom? Então, assim, vou tentar trazer uma forma bem simples para vocês, que vocês consigam entender. Caso não estejam, mandem aqui as perguntas nos comentários, que aí eu vou tentar ser bem clara aqui para vocês, tá? Então, assim, por volta de 1 ano, 1 ano e meio, primeiras palavras, 2 anos, frase com 2 ou 3 elementos, ok? Então, como que eu faço, Carol? Como que eu faço para estimular isso no meu filho, em casa? O que eu devo fazer? Bom, não existe criança preguiçosa para falar, tá? Então, ele tem preguiça de falar. O que pode estar acontecendo é que o meio não está despertando no seu filho essa vontade de falar, tá? De se comunicar através da fala, tá bom? Então, não é que esteja com preguiça de falar. O meio não favorece para que ele use a fala, tá? Então, o que eu posso fazer para estimular essa fala, para que ele queira se comunicar? Então, assim, se a criança aponta muito, né? Então, em vez de falar ele aponta, o que a gente pode fazer? Ele apontou, a gente começa a nomear aquilo que ele está apontando. Então, apontou para a água, água, e você fala água, e fala água, a história da água, e fala bastante essa palavrinha, tá? Por mais que ele não fale naquele momento, ele está ouvindo e sabendo que aquilo tem um nome, e aquilo é a água. E também é importante que você fale corretamente o nome, nomeie corretamente os objetos, as coisas, por quê? Se você nomeia errado, né, usando alguma outra palavra que não seja aquilo corretamente, ele vai aprender o errado e depois ele vai ter que ter o trabalho de aprender o correto. Então ele vai ter dois trabalhos, aprender o errado e aprender depois o correto. Então que aquilo que é o gugu, um exemplo, tá? A água. Então a gente, o gugu, ele vai aprender o que é o gugu, depois ele vai ter que aprender que aquilo ali é a água. Então, de preferência que vocês usem as palavras corretas e evitar também o diminutivo. Porque a criança nessa fase ela tem dificuldade de reter o diminutivo. Então, aguinha, suquinho, leitinho, brinquedinho, fraldinha, leitinho, tá? E a criança tem dificuldade de reter esse diminutivo. Então, assim, usar realmente as palavras corretas. Água, comida, o leite, tá? Então, evitar diminutivo e sim falar as palavras corretas, tá bom? E assim, e conversar bastante com a criança, tá? Conversa bastante com a criança. O período de atenção nessa fase é pequena, então não se frustra, tá? Então, no máximo 15, 20 minutos a criança vai te dar ali uma atenção, realmente a atenção dela vai estar focada. Depois ela fica dispersa, ela já quer brincar de outra coisa, ela já quer fazer outra coisa, então não se frustra com isso, mas que aqueles minutos, aquela interação seja positiva, seja
realmente correta, tá? Então não se frustra se a criança não conseguir ficar mais que 20, 30 minutos ali no máximo com você. Não se preocupa, porque é o normal, ela já quer fazer outra atividade, se distrair, que se distrai facilmente com outra coisa, ok? Mas que aquele momento seja proveitoso, tá? Então, assim, converse bastante, use frases curtas, tá? Então, diga o nome das funções do brinquedo. Então, por exemplo, o relógio, tic-tac, tic-tac. O trem, piuí, piuí, tá? O carro, brum, brum, bibi, bibi. Então, assim, faça sons, tá? Nomeie e faça sons, vincule. Então, o cachorro, o au au, o gato, o miau, a vaca, mu. Articule bastante, porque a criança vai começar a entender que para falar eu preciso mexer mesmo a minha boca, tá? Eu preciso mexer tudo isso aqui. Então faça essa troca com a criança, tá? Um fala, outro escuta, o outro fala. Tem essa troca, né? E que essa troca seja proveitosa, articula bastante, faça bastante mímica facial, é isso mesmo, bem exagerado. E a gente já realmente, geralmente já tem essa tendência, né? Quando vê uma criança, a gente já, né, faz aquela mímica facial, fala e gesticula, e isso gera interesse na criança. Ela vai olhar para você, ela vai olhar para sua boca, que movimento que a sua boca está fazendo, então ela vai reter essa informação. Então, por exemplo, você mostra a vaca, mu, ela vai olhar, num primeiro momento pode ser que ela não queira repetir, não tem interesse, mas ela vai, se você continuar o estímulo, ela vai tentar repetir o mesmo movimento que a sua boca está fazendo, tá? Então, a criança vai despertar na criança essa vontade de querer repetir, de querer te imitar, tá? Então, assim, fale bastante, seja comunicativo, frases curtas. Então, por exemplo, a criança vai colocar o dedo na tomada. Não pode colocar o dedo na tomada porque faz dodói, chora. A criança não tá nem aí pro que você tá falando, tá? Porque ela tem dificuldade de entender todo esse processo que você tá fazendo. Então, assim, não, tá? Então, frases curtas. Ou, fulano, João, não, tá? É interessante também você falar bastante o nome da criança, por mais que ela não consiga falar no momento, mas que ela possa reconhecer o nome. Então, falar João, não, tá? Uma entonação de repreensão ali, que ele vai. Quando a gente fala numa entonação diferente, que a gente vai dar uma ordem de comando, a criança ela olha, geralmente ela olha, porque geralmente ela não está acostumada com aquele tom de voz. Então, João, não. Ele vai parar. Pode ser que ele queira fazer de novo, porque ele está naquela fase de teste, vai te testando, mas ele vai reconhecer ali a sua ordem de comando. Então, frases curtas, tá? Que ele possa te entender mesmo, tá bom? E pegar os brinquedos, dar vida para os brinquedos, as partes do corpo. Então, no banho, aproveita ali e desenvolve. Cadê a cabeça do João, da Maria? Cadê o pé? Chulé! Cadê a mão? A mão, a boca. Que bocão! Então, dá significado e mostra para ele. Gente, pode ser que na primeira vez não flua. Carol, fiz, pintei, virei de perna pro ar e não rolou. Não tem problema. Todo estímulo é bem-vindo, tá? Mas pode ser que a resposta não seja naquele momento, mas a criança está ali criando essa interação, tá? Então faça, interaja. A gente sabe que hoje em dia a tecnologia ela tá aí, graças a Deus, veio ao nosso favor, mas a gente percebe também que em alguns pontos talvez não seja tão legal. Então nessa fase da criança de 1 ano e meio, 2 anos, não é indicado que ela tenha contato com essa tecnologia, tá? Por quê? Porque o celular, a televisão, ali ela só está recebendo.
ela não tem com quem trocar essa informação, tá? Então, quando a gente está brincando com a criança, senta no chão, abre as pernas, senta no chão, coloca 1, 2 brinquedos ali no máximo, dá estímulo, um livro, conta história, faz barulho, mexe a boca, e aí ela tá vendo você e tá tendo aquela troca. Com a televisão, com o celular, o tablet, não tem essa troca. Ela tá ali recebendo, 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 mas ela não tem com quem trocar. Então, nessa fase, não é interessante esses estímulos, tá bom, pessoal? De televisão, tablet, não é viável. O bom é que ela faça essa troca com o outro, para que ela possa repetir, querer copiar o outro, ok? Então, assim, é estimular a parte do corpo, tudo vira estímulo. Ir no mercado, o nome das frutas, por mais que ele não tenha noção do nome dessas frutas, como falar, não importa. A gente vai começar o quê? Nomear as coisas, nomear os objetos. Isso é muito importante. Ela começa a saber que aquilo tem um nome, tá? Então, quando apontar, meu filho aponta muito, Carol. Ele aponta, então apontou, nomeia. Apontou de novo, nomeia, até ele ter essa intenção de se comunicar. Mas Carol, eu só aponto, ele aponta, eu nomeio e ele não quer falar. Então, ele apontou, você nomeou. Água! No segundo momento, ele apontou de novo, e aí você vai falar, água! Que água gostosa! Num terceiro momento, ele vai apontar e você vai falar assim: que é isso? A água! A água, João! A água! Tá? Então, mostrar para ele que é legal. E aí, falar pela a linguagem oral, tá? E aí, ele pode falar ou gu, não importa. Aí você vai fazer isso, a água. Não repete o que ele tá falando, tá? Porque ele talvez não consiga falar água de primeiro momento. Então, opa, volta aqui o celular. Voltei, gente, tá tudo bem? Então, não repita o errado, tá, pessoal? Não repete o errado. Repete, então ele falou gu, ou ele falou agu, não importa. Aí você vai falar o correto, tá? Fale palavras corretas, tá? Não repita aquilo que a criança falou. Então, por exemplo, você falou água, e ele falou gu, aí você, isso é o gu. Aí geralmente a gente faz o quê? Quando ele fala gu, aí você fala, ele quer água. Só que isso não é o nome da água. Então, como eu falei lá no começo, ele tá aprendendo o errado, depois você vai ter que ensinar o correto. Ele vai ter 2 trabalhos. Aprender o errado, depois aprender o correto. Então, a criança falou gu para água, você fala água. Água, água, João, água. E assim sucessivamente, tá bom? Então, assim, palavras simples, frases simples, histórias curtas, ordem de comando, para que a criança consiga entender e assimilar o que você está falando, tá? E depois que ele consiga pronunciar, tá? Pessoal, o pessoal tá perguntando aqui onde assiste, no Facebook, aqui na página da Alfa, tá bom? Então, aqui na página da Alfa você consegue ver, tá? Então, entra aqui na página e clica aqui que você consegue, tá? Então, pode clicar aqui que você consegue ver aqui a nossa live, tá bom? Então, assim, continuando. Estimular, tá? Então, realize também evocações de palavras corretamente, tá? Então, fale com uma boa entonação, articulação. Como eu falei, evite diminutivo, ela tem dificuldades para entender diminutivo, tá, pessoal? Por mais que a criança fale, sempre você vai dar o modelo correto, porque auditivamente vai criar
Por exemplo, ela falou água, ela falou gu e você água. Pode ser que ela continue falando gu, mas de tanto que ela ouvir a água, ela vai saber que aquilo é água e ela vai querer falar corretamente, tá, pessoal? Então, assim, fale, estimule com as palavras corretas, tá? Como eu falei, não existe uma preguiça, mas a criança ela precisa ter essa necessidade de se comunicar, tá? Então o meio tem que proporcionar, o ambiente familiar tem que proporcionar a que a criança queira se comunicar através da fala. Então, se eu aponto e eu recebo aquilo que eu queria, apontei para a água e alguém me dá uma água, então, por exemplo, apontei para a água. Aí a mãe, ou o cuidador, ou tia, avó, ela quer água. Pega. Apontou de novo? Então, para que eu vou falar água ou quer água? Não preciso. Tudo que eu tenho tá aqui, suprir a minha necessidade, não preciso falar, tá? Então, assim, a criança precisa ter essa necessidade. E o meio, o convívio ali que ela está, precisa proporcionar essa vontade de se comunicar, tá bom? Uma coisa que é interessante também é assim, você falar corretamente, para a criança também articular corretamente, porque cada fonema, né, tem um ponto articulatório. Então, P, B, T, D, N, L, K, G, V, Z. Então, a minha boca precisa fazer L, ela precisa fazer vários movimentos. O som da fala aqui, ó, eu mexo tudo, lábio, língua, dente, tudo para poder me comunicar. Então, você tendo uma boa articulação, mostrando para ela que precisa dessa boa articulação, então ela vai querer fazer. Senão fica aquela fala muito aqui, ó, tá? Totoiate, aqui, leite, chupeta, muito aqui. A criança, ela não articula. Se eu não articulo totoiate, aqui eu não tenho espaço para poder falar chocolate, porque o lá eu preciso ter espaço para fazer o som do L, tá? O L. Então, se eu tô muito aqui, não tem espaço. Então, ela vai falar do jeito que ela achar que precisa falar aqui e não mexo muito, então não tenho muito espaço. Então, articulação, tá? Evitar também. O ideal é, por exemplo, meu filho usa chupeta, ele toma mamadeira. Naquele momento, por exemplo, da mamadeira, que o ideal, no máximo até 2 anos, porque não tem nem mais bico ortodôntico depois dessa fase, o ideal é que a criança ela não fique com uma chupeta ou uma mamadeira o tempo inteiro, tá, pessoal? Porque como que eu vou falar com uma coisa dentro da minha boca? Vai ficar um pouco difícil eu falar com a chupeta na boca o tempo inteiro. Então, não vai sair o som correto, tá? Isso eu tô dando um exemplo aqui, mas a chupeta ela pega toda essa parte aqui da boca, dos lábios, ela tampa tudo, né? E hoje em dia tem umas chupetas bem grandes e tal, então ela tampa tudo isso aqui. Então a criança, ela não tem espaço para eu poder falar. Minha língua não vai mover corretamente, meu lábio não vai mover corretamente. Então vai ficar mais difícil, tá? Dela conseguir pronunciar a palavra corretamente. Vai falar? Vai falar. É correto? Provavelmente não, tá? Então, assim, a chupeta se usa de preferência naquele momento de acalento, porque a chupeta, a mamadeira é uma forma de alimentação, então se alimentou ok. A chupeta é uma forma de acalento, né? A criança tá ali, precisa ser acalentada, e aí a mãe dá a chupeta para a criança ser acalentada. Então, assim, passou aquele momento, acabou. Não ficar o dia inteiro com a chupeta na boca, porque também vai impedir que ela se comunique, ou se ela vai se comunicar, mas não de uma forma correta, ok? Tudo bem aí, pessoal? Estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí se estão me ouvindo bem. Estão entendendo? Perguntas? Fica à vontade, tá? Falo bastante, tá? Então, quem não entrou ainda, ó, dá tempo de entrar, viu, pessoal? Chama aí o vizinho, a vizinha, o tio, a tia, a avó,
quem aí vocês conhecem para entrar, dá tempo ainda a gente falar bastante coisa. Vai ser rápido, tá? Eu sei que é corrido, mas que vocês possam entender e ser proveitoso para vocês usarem no dia a dia. Então, dá um joinha se está tudo bem, se estão entendendo. Ok? Tudo bem? Dá um joinha aí, está tudo bem. Estão me ouvindo bem? Adriana, tudo bem? Gabriel, Luzinete. Então vamos lá. Pessoal, parece que eu sei que dá bastante trabalho nessa fase, tá? Mas assim, tudo pode ser usado para você estimular, ok? Então tudo é um estímulo. Como eu falei, o mercado, tá em casa, a geladeira, o que tem na mesa, o que tá comendo, os brinquedos. Então tudo é uma forma de você estimular, tá? Então assim, se você não tem muitos recursos, não tem problema. Tudo é uma forma de você usar para estimulação, ok? Então assim, um livro, os animais, tá? Então, assim, e também, porque assim, às vezes a gente compra muitos brinquedos e tal. De preferência que você coloque 1 ou 2 brinquedos ali para você ter atenção do seu filho, da criança, tá? Porque muita coisa, muita informação. Então, talvez não seja tão proveitoso. Como eu falei, o tempo da criança de atenção é pequeno nessa fase, tá? 15, 20 minutos ali de concentração. Depois, não tem mais função para ele quer outra coisa, tá? Ele levanta, sai correndo, quer pegar o que não deve e tal. Então, assim, use esse período curto, mas que seja um período proveitoso, ok? Então, gere necessidade na criança de se comunicar, pessoal. Eu sei que a nossa vida é corrida, que eu sei que é difícil, mas assim, o que a gente percebe hoje é que as crianças não é que ela tenha preguiça de falar, é que o meio não favorece para que ela se comunique. Eu sei que é muito mais fácil, apontou e dá água, apontou e dá comida, apontou para o banheiro e leva para o banheiro. Eu sei que é mais fácil, mas a gente tem que pensar mais para frente. É um desenvolvimento. A criança tem que passar por todas essas fases, tá? Então eu tô falando da fase de 1 ano, 1 ano e meio a 2 anos, ok? Então ela tem que adquirir, porque começa do pequeno para o maior, tá? Então é mamã, papá, dá, quer, tá? Au, au. Então começa do menor para o maior. Se a criança não consegue ou não vai, não passa por essa fase, mais para frente, provavelmente ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Por quê? Pessoal, até 5 anos vai gerar. Eu sei que vai gerar mais temas aqui da nossa live, espero que vocês gostem aqui, mas vai gerar mais tema dessa live aqui. Então, assim, até 5 anos a criança tem que ter todos os fonemas, tá? Então, assim, até 5 anos ela tem que ter. Os últimos são os complexos de pra, de clá, de prato, de bicicleta, de flauta, de brócolis. Então, até 5 ela tem que ter todos, tá? Como que com 5 eu vou ter todos se lá no começo não fui bem estimulado, não aconteceu bem essa estimulação. Isso eu tô falando de crianças que aparentemente têm tudo para desenvolver, ok? Então, a audição tá ok, não tem nenhuma síndrome associada, então, nada que também vá impedir, mas assim, que dentro dos padrões de normalidade tem tudo para ter uma boa comunicação, ok? E aí, síndrome, problema auditivo ou algum outro tipo de problema, a gente também pode abordar, mas a gente vai tratar em um outro momento. Mas aqui eu estou falando de crianças que aparentemente têm tudo para ter uma boa comunicação, audição, lábio, língua, bochecha, tá tudo ok, tá? Uma questão também que é interessante é chupa-chupeta ou toma mamadeira, como eu falei, a mamadeira sugou, ok, chupeta sugou, ok. Carol, você é contra ou a favor? Pessoal, eu sou aquela que cada um sabe a sua necessidade, ok?
mas tem um prazo para que isso acabe, tá bom? Então, como eu falei, no máximo até 2 anos, não passando disso, porque também não tem mais bico ortodôntico, já está deformando a cavidade da boca, a boca vai ficar já deformada, então não é o ideal. E outra coisa, se, como eu falei lá no começo, se a criança com 1 ano e meio, ela já tem que ter essa intenção de se comunicar, já começar a falar as primeiras palavras, eu não tenho que ter nada bloqueando a minha boca, ok? Então, vamos pensar no que é coerente aí, tá? Mas eu respeito cada um aí a sua maneira, cada um sabe o que precisa, mas eu tô falando o que é ideal e esperado, certo? Então, assim, cantar músicas, tá bom? Músicas com entonações diferentes, ritmos diferentes, tá? Então, bate palma, tá? Para você dar ritmo, tá? Então, geralmente, né? Parabéns pra você. Por mais que ele não consiga falar o parabéns, ele vai terminar a palavrinha que você ali, ou pá, tá? Então, um tambor ou bate, a Dona Aranha subiu pela parede, tá? Então dá ritmo, dá entonação, tá? Dá vida, tá? Então, ia derrubou, já passou a chuva, o sol já vai surgindo e a Dona Aranha continua a subir, tá? E aí, ela é teimosa e desobediente, sobe, 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 nunca está contente, tá? Então, assim, é você entrar nesse mundo aí da criança, tá? Então, assim, é mesmo se jogar nesse mundo da vida, a música, os objetos, como eu falei, então os animais, tá com o carro, brum, brum, bibi, bibi, então a bola, gol, dá ênfase da vida, a criança gosta essa parte, essa fase, tudo muito lúdico, tá? Tudo muito que seja atrativo para ela, ok? Então, cantar músicas, como eu falei, incentive também a criança a cantar. Como eu falei, a fala é uma troca. Um fala, o escuta, outro fala. Então, às vezes a gente fala, 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 fala e não dá oportunidade da criança, às vezes, devolver aquele estímulo. Então, assim, espera ela devolver. Então, por exemplo, cadê o pé? O pé? Chulé! Cadê o pé do João? Cadê o pé? Então, assim, devolve, troca, faz essa troca, tá? Porque senão a gente só fala, 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 estimula e não dá tempo da criança devolver esse estímulo. Então, estimula e espera também essa troca. Como eu falei, apontou para a água não falou. Ele apontou para a água de novo, a água ele não falou. Num terceiro momento, você cobra, porque você já sabe que você estimulou bastante. Água, 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 água. Então, pede de novo, tenta ver se você consegue te dar a resposta desse estímulo. Como eu falei, pode ser que não seja a água completa, né? A palavra água, mais o A, o GU, e aí você devolve com a resposta correta. Isso, João, Maria, a água, parabéns! Eu falei esse som e ela gostou, ela tá batendo palma, então vou querer fazer de novo, tá? O estímulo eu fiz. Todo mundo gostou? Vou querer fazer de novo, ok? Então, a criança, essa fase é totalmente à base de estímulos. E também para não falar, se eu não sou estimulada, eu também não quero me comunicar através da fala, eu vou me comunicar por outra forma. Choro, aponto, tá? Então eu aponto, eu tenho, ok, isso já é para mim uma comunicação, mas não esperado para 1 ano e meio, 2 anos, e sim a fala, as primeiras palavras, ok? Então, assim, essa fase, o choro, a função do choro é demonstrador, incômodo, não comunicação, tá? Então, apontou para a água, ninguém me deu. Apontou para a água, ninguém me deu, vou chorar? Não tem função esse choro. Tá tudo bem, não tá sentindo dor, para que o choro?
tá? Então o choro não é uma forma de mostrar para mim que eu quero água, ok? Então o choro nessa fase é dor, desconforto, alguma coisa que realmente ali gere necessidade de estar ali, de chorar, mas não de comunicar que eu quero alguma coisa, porque não tem função. Então tem que pelo menos fazer um som parecido com aquilo que a gente espera, ok? Tudo bem aí? Estão entendendo? Estou falando muito rápido, devagar, que é a nossa primeira live. Mas espero que vocês estejam gostando. Tem alguma dúvida, manda aí, pessoal. Tanto aqui no WhatsApp, que eu tô com o WhatsApp aberto, tá? Quanto aqui no Face. Pode mandar suas dúvidas, opiniões, sugestões, temas que vocês acham interessante também a gente está comentando aqui. Alguma coisa que você acha interessante. Ai, Carol, meu filho é assim, tal, alguma pergunta, então sinta-se à vontade que a gente vai estar respondendo aqui, tá, pessoal? Então, assim, o estímulo da fala nessa fase de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, é a base é a base da estimulação mesmo. Eu sei que fica repetitivo, mas é estimular. Como eu estimulo? Falando, conversando, frases simples, palavras corretas, ok? Isso é muito importante, palavras corretas. Mesmo que a criança não fale corretamente aquilo que a gente nomeou, mas aí você devolve corretamente, porque senão ela vai ter 2 trabalhos, como eu falei, aprendeu o errado, depois aprendeu o correto, tá? Então, falar corretamente as palavras, ordem de comando simples, pedir para ela nomear. Primeiro você estimula, mostra, porque quando a gente, lá com 1 ano, como eu falei, 1 ano e meio, você fala, cadê a cabeça? Ele aponta. Cadê o pé? Cadê a barriga, a mão, o braço, tá? O olho, o nariz, a boca? Ele vai te mostrar. Num segundo momento, a criança vai fazer o quê? De 1 ano e meio, com 2 anos, ela já vai conseguir nomear alguma parte do corpo. Então, o pé, tá? O pé, o olho, por mais que ele não consiga falar olho, mas ele vai já te nomear as partes do corpo, ok? Com 5 anos já para de falar bicicleta, Evelyn. Eu vou fazer um vídeo, tá? Sobre todas as fases da fala, tá bom? Então fica de olho aqui na página, no WhatsApp. Então eu vou estar falando sobre todas essas fases. A gente está falando de crianças de 1 ano, como estimular de 1 ano a 2 anos, tá? Mas como eu falei, até 5 ela tem que ter todos os fonemas. Então, com 5 já deveria estar tentando como eu falei, é uma média. O esperado, tá bom? Não é que com 5 anos vai parar de falar bicicleta e bicicleta, tá? Mas assim, o que impede dela falar bicicleta se ela fala lápis, tá? Porque o som do L já veio lá isolado. É isso que eu tô falando para vocês, a importância desse vídeo aqui, de estar conversando com vocês, pessoal, é muito legal essa troca, porque assim, como eu falei, são fases do desenvolvimento. Então assim, se a criança ela tá começando lá a falar e os fonemas do L, eu tenho que ter espaço, eu tenho que ter aqui, ó, L, a bola, cadê a bola, né? Então, se eu dou espaço, tô desenvolvendo aqui essa articulação da criança, lá na frente ela vai conseguir provavelmente falar uma bicicleta, tá? Consoante, 2 consoantes e uma vogal é mais difícil na articulação, por isso que eu falei que são os mais difíceis, mas ela já vai ter um bom potencial para poder falar. Então, o que impede dela falar bicicleta, se ela consegue falar bola, se ela consegue falar lápis, laranja, tá bom? Então, é estimular o correto. Então, por exemplo, a criança falou bicicleta, você fala assim, bicicleta, bicicleta, por quê?
auditivamente vai gerar um incômodo de que o que eu tô falando não é o correto do que eu tô recebendo, tá bom? Então sempre estimular com o correto. O que eu percebo é que lá, pelo menos no consultório, na experiência clínica, é que a criança aprende primeiro o errado, aí não consegue por algum motivo falar depois, aprender o correto, e aí as mães nos procuram por a criança já está naquela fase, está falando melhor, e aí não aconteceu. Então, assim, você que está com seu bebezinho, está iniciando essa fase, ou vai iniciar das primeiras palavras, já tem toda a dica aqui da tia Carol, tá? Para poder estar desenvolvendo bem essa fala, tá bom? Tá tudo ok? Como eu falei, não tem nada que impeça, então tem tudo para dar certo. Então é estímulo mesmo, tá, pessoal? É estimular essa fala através de brincadeiras lúdicas, nomeação dos objetos, tudo tem função, mostrar para ela que tudo tem nome, tudo tem função, os barulhos, balbuciar os barulhos, então como eu falei, os animais mu, miau, né, o sapo, braggart, braggart, o macaco, então tudo tem nome, tudo tem função, então dá nome, dá função, estimula, né, e como eu falei, senta no chão ali 10, 15 minutos no máximo, não vai ultrapassar isso, a atenção, mas que seja proveitoso, que seja um estímulo gostoso, tá? Essa troca, ela vê você falando, ela vê sua boca mexendo, diferente dela estar num tablet, diferente dela estar numa televisão, que ela não está tendo essa interação, essa troca, tá? Então, por isso que é importante essa troca. Então, gaste realmente, invista esse tempo com o seu filho, com o seu filhado, com o seu sobrinho, gaste esse tempo com o seu neto, gaste esse tempo, tá? Invista esse tempo com ele, porque, como eu falei, é um desenvolvimento. Com 3, com 4, é cobrado uma fala melhor, frases, contar as coisas que acontecem, uma narrativa melhor. Mas eu preciso ter uma base legal, boa, para poder mais para frente eu conseguir te dar esse retorno, a criança te dá esse retorno, tá? Então, não teve uma boa base, como mais para frente, como eu vou cobrar essa fala dessa criança? Vai ficar um pouco mais difícil, tá? E então, falar corretamente, eu acho que também, se eu fosse frisar aqui, deixar muito bem frisado para vocês, falar corretamente, isso é muito importante, tá, pessoal? Evitar diminutivo, tá? Então, falar o nome correto das coisas. Mas se eu falar é estranho, não vai entender, fica despreocupado. O resultado vocês vão colher lá na frente, tá bom? Então, fale bem, fale corretamente os sons da fala, estimula, conversa, tá? Por exemplo, a criança viu uma caneta e ela fez Aí você, a caneta! A caneta! Ai, que caneta bonita! No segundo momento, a caneta! No terceiro momento, que é isso? Então, provavelmente ela fala um tá, um e, um k. Eba, caneta! E dá ênfase, faz festa para ela ter essa vontade de se comunicar, tá? Então, assim, estimula, festeja. Se eu tô fazendo isso, todo mundo tá gostando, ela vai querer fazer de novo. Então, estimula essa fala. Eu sei que o pessoal tá comentando aqui, mas eu acho fofo falar no diminutivo, né? É tão fofinho, ou senão a criança fala errado, é tão bonitinho, ela fala errado, é engraçado. Só que, pessoal, pensa lá pra frente, né? Então, assim, invista para que a criança fale corretamente, dê exemplos para que ela fale corretamente, porque assim, agora é bonito, é fofinho, mas mais para frente isso pode gerar prejudicar o desenvolvimento dessa fala.
como eu falei, né? Então, até 5, aí chegou com 5 anos e meio, não conseguiu, aí precisa de uma intervenção, ou antes também, tá? De uma intervenção do profissional. Então, assim, não é bonito, não é fofinho, tá? Eu tô falando uma visão profissional, não é bonito, não é fofinho. É importante que a criança fale corretamente. Ai, meu Deus, com 3 anos já fala tão bonito corretamente. Isso, legal, fala bonito corretamente. Não falou, a criança não conseguiu, mas ela precisa ter esse modelo correto, tá bom? Então, assim, para a gente estar aqui já quase finalizando, o importante tá, que vocês tenham isso em mente. Só para a gente fazer um breve resumo aqui para vocês entenderem como, né, o tema da nossa live, como estimular a fala do meu filho. 1 ano começa as primeiras palavras, ok? Mamã, papá, já começa a ter verbos de intenção, né, do significado, então dá, quer, tá? Então já começa, ok? 1 ano e meio, 2 anos já com a frase com 2 ou 3 elementos, tá? Então já tem que estar ali. Evitar, tá bom? Que a criança fale com algum objeto, né? Chupeta, como eu falei, mamadeira, que seja prejudicial na hora dela articular, tá bom? Articular bastante, evitar aquela fala aqui, como eu falei, totoiate, aqui, bolacha, porque eu não tenho muito espaço para mim poder articular, então eu preciso ter todo esse espaço bem articulado, tá bom? Então, estimular a articulação também dessa fala. Frases curtas, comandos curtos, não adianta você falar que a criança não pode pular porque você vai machucar o pé, e aí você vai lá no hospital e você vai tomar uma injeção para ela, tá? Então, não, Maria, não, tá? Porque se você falar não pode, é não ou é pode, tá bom? Então, não, Maria, não, e uma entonação um pouquinho mais grossa, uma fala mais imposta, que quando você fala, a criança já sabe que aquilo ali já é, opa, é uma bronca, tá? Então, assim, é importante, tá bom? Aqui, sim, Mário, procure uma fonoaudióloga que vai ajudar muito os nossos pequenos, sim. Pessoal, se você tem... aqui eu tô, como eu falei, não tô aqui para formar fonos, né, profissionais, mas que isso possa ajudar e que você... seu filho ou você conhece alguém que não está indo bem, que já deveria estar fazendo aquilo que a gente comentou, dá tempo de você estimular, né? De tentar já ver se você em casa, no convívio, consegue estimular. Não conseguiu, sim, procure um profissional especializado, tá bom? Geralmente com 1 ano e meio, 2 anos, a gente não inicia uma terapia, ok? Porque é muito pequeno, talvez com uma orientação familiar ou um acompanhamento só de estímulo, a gente já consegue reverter isso aí, ok? Então, assim, se você colocar em prática aquilo que a gente está conversando, com certeza você terá um bom resultado, tá bom? Então, assim, estimula. Ai, Carol, 2 anos ainda não tá falando frases com 2 ou 3 elementos, vamos estimular, ok? Já sei o que eu tenho que fazer, como que eu vou estimular? Sai, conversa, estimula, nomeia, brinca no chão. Então, joga o carrinho, brum, joga para ele tem que jogar para você, faz o barulho, tal. Então, já faz isso, né, para ver se você já consegue ter essas boas respostas como o que é o esperado, tá bom? Então, não se desespere, tá? Ai, meu Deus, meu filho não tá fazendo nada disso que a Carol falou. Não se desespere, pessoal. Tenta colocar em prática, tá bom? Invista, como eu falei, invista seu tempo nessa estimulação que é muito importante, tá? Ai, Carol, percebi depois disso que eu falo muito no diminutivo, então tenta se policiar, tá bom? Então, são dicas para você conseguir colocar aí no seu dia a dia essas estimulações,
tá? Então não se desespere, pais, avós, tios, tias, não se desespere. Tenta colocar em prática essas dicas, ok? E assim, coloque comentários, depois também comente se deu certo. Carol, não estava fazendo nada disso, comecei a fazer, deu certo. Então comente aqui pra gente também ter esse feedback de vocês, tá? Bom, pessoal, é isso. O próximo vídeo a gente vai estar falando já uma fala a partir de 2 anos, tá? O que esperar. Então a gente vai falar sobre todas essas fases da fala, tá bom? Mas se você tiver alguma dúvida, seu filho não tá nessa fase que a gente está comentando aqui, ou mas se você conhece alguém, já deixa essa dica e coloque em prática. Então dê esse feedback aqui pra gente. Tem o nosso WhatsApp. Tem aqui a nossa página, tá bom? Desse feedback aqui, os temas que vocês acham interessantes, a gente tá conversando aqui um pouquinho, tá? Uma conversa rápida, mas que traga bons frutos, bom resultado para vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Vocês têm mais alguma dúvida, algum comentário? A Evelyn falou, a Alice tem 6 meses e mamamã, é isso? Acho que ela fala mamamã. E se ela fala mamamã, mamãe, mamãe, tá? Então você fala, a criança nessa fase de 6 meses, Evelyn, ela vai estar na fase de balbucio. Então, nem o som bilabial é um som fácil. Tá? Então é um som fácil, tá? Então ela vai fazer o som não que tenha significado, mas que é gostoso de eu ouvir e eu fazer com a minha boca. Então ela faz besourinho. Então ela faz bastante movimento com a boca. Não tem significado para ela, tá? Mas é gostoso dela ouvir esse som. E aí o que acontece? Nessa fase a criança tá como? A mãe fica aqui, né? Fala mamãe. Mamãe, mamãe. E ela olha para sua boca e vê mamãe, mamãe. Aí vem o papai, 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 papai. O tempo inteiro, né? Para ver quem vai falar primeiro ali. Se é mamãe, se é papai, quem vai ganhar aí esse jogo. É claro que a criança fala mamãe e papai primeiro porque são sons fáceis, bilabiais de falar. Mamã, porque ela já começou a fazer esse som lá atrás. No teu caso, por exemplo, 6 meses, né? Então ela já tá, ó. Para falar mamãe é um pulo, tá? Para falar o papai também. Então ela tá fazendo agora, não tem intenção, mas de intenção, tá? Isso, mamãe. Quem é mamãe? Mamãe, mamãe. Então você vai dar a intenção, tá? Agora ela faz porque é gostoso e é gostoso de ouvir e fazer o barulho e a gente vai dar a intenção. E esses frutos você vai colher lá na frente, tá? Então é importante sim. Por mais que ela agora esteja na fase do balbucio, você dá significado e estimular, ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma dúvida que vocês tenham? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no WhatsApp. Tudo bem? E a gente vai trazer mais temas aqui para vocês, como eu falei, tá? Continuar nesse processo do desenvolvimento. A gente vai trazer outros temas também, como gagueira, outros temas aí que vocês acham interessante. Mas assim, a gente está começando mesmo para que vocês já comecem a instigar e em casa mesmo trabalhar esse desenvolvimento, né? Então, assim, espero que eu tenha trazido para vocês um bom conteúdo, a resposta, né, do tema desse vídeo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa aqui o seu like, tá? Curtiu aqui na nossa live, essa live vai ficar gravada aqui na página, não deu para ver ou não conseguiu mandar para alguém, você vai conseguir, a gente vai deixar salvo aqui, também a gente tem uma página no YouTube, ok? Doutora Ana Carolina, a gente vai deixar salvo lá, mas tudo a gente vai estar divulgando por aqui também, pelo Facebook, tá bom? Então assim,
Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui os comentários também, se vocês conseguirem estimular dúvidas, que eu possa ajudar também vocês, tá bom? Então deixe aqui as dúvidas e temas que vocês acham interessante de a gente estar trazendo aqui para vocês. Tá bom? E é isso aí. Obrigado, Suzy. Obrigada, Maria Letícia, Sueli. Obrigado, pessoal. E é isso aí, tá? Então, até a próxima live. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. E é isso aí, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Curta aí nosso vídeo, deixe seu comentário, suas sugestões. E até a próxima. Tchau, tchau.